O cérebro foi o último órgão a revelar seus segredos. Durante muito tempo, as pessoas não entendiam nem mesmo a sua utilidade. A descoberta da anatomia, das funções e dos processos do cérebro tem sido uma longa e vagarosa viagem através do tempo. A frenologia é uma teoria que foi desenvolvida por Franz Joseph Gall, anatomista e fisiologista germânico, nascido em 9 de março de 1758 em Baden, na Alemanha. Quando criança, Gall notou entre seus colegas de escola uma correlação entre boa memória verbal e olhos proeminentes. A partir disto, ele deduziu que a memória verbal está localizada nos lobos frontais. Pioneiro das funções cerebrais, estudou medicina em Viena, Áustria, onde se tornou um renomado neuroanatomista e fisiologista. Gall foi assistido por Johann Spurzheim, nascido em 1776 em Trivils, Alemanha. Formado em medicina, tornou-se discípulo e assistente de pesquisa de Gall até o ano de 1813, quando discordaram e Johann desenvolveu seu próprio sistema frenológico. Gall continuou seus estudos. Seus conceitos sobre o cérebro desagradaram os líderes religiosos e outros cientistas do ramo. Assim, ele foi forçado a deixar o país em 1805, deixando a Universidade de Viana e se exilando na França. A partir daí, ele pôde dar continuidade às suas teorias. Gall publicou ideias que originaram a frenologia, dividindo o crânio em 27 regiões, cada uma associada a supostos traços de personalidade. Na apresentação, o seu principal trabalho, Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso em geral e do cérebro em particular, Gall faz a seguinte afirmação, que a forma da cabeça ou crânio representa a forma do cérebro e assim reflete o desenvolvimento relativo dos órgãos do cérebro. As qualidades psicológicas identificadas por Gall eram divididas em dois grupos: as compartilhadas com os animais, como por exemplo na região 4, o instinto de autodefesa, e o grupo das qualidades únicas para os seres humanos, como na região de número 23, capacidade poética. No período vitoriano, a frenologia frequentemente era vista com seriedade. Milhares de pessoas consultavam um frenologista para receber conselhos em questões como empregados pessoais, para procurar esposo ou esposa, entre outras coisas. À medida que o racismo científico se desenvolvia, surgiram estudiosos que defendiam a manutenção da escravidão, criando teses para justificar que a mesma era pautada por preceitos científicos. Johann Friedrich Blumenbach lançou uma das primeiras obras acerca do racismo científico, que defendia a existência de 5 tipos de raças humanas: Caucasoide, branca; mongoloide, amarela; malaia, marrom; etíope, negra; e americana, vermelha. A tese de Blumenbach foi crucial para incentivar novas teorias raciais. Em 1855, Joseph Arthur, conde de Gobineau, defendia em sua obra Ensaios sobre Desigualdade das Raças Humanas que a raça branca, caucasoide, era superior às demais. Gobineau também alegava que a miscigenação racial foi um grande mal para a humanidade. Segundo ele, as grandes civilizações entrariam em colapso porque teriam se misturado a raças inferiores. Tal pensamento foi reaproveitado pelos nazistas como forma de justificar a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Essa era a política antissemita defendida por Adolf Hitler, no que resultou no hediondo Holocausto dos judeus. Hitler afirmava que a Alemanha só poderia tornar-se uma potência mundial quando expurgasse as raças inferiores, ou seja, os judeus. Apesar desse uso na Alemanha nazista, a popularidade da frenologia foi declinando em todo o mundo no início do século XX, com alguns chegando a misturar essa pseudociência com astrologia e quiromancia, a arte de ler mãos. É importante pontuarmos que nos Estados Unidos e na Alemanha existe um arquivo imenso da polícia embasando casos criminais com análises frenológicas.
Atualmente, muitos críticos apontam que a frenologia pode ter colocado na sentença de morte milhares de inocentes. A frenologia foi a base para comportamentos sociais visando a eugenia, ou seja, a seleção dos melhores para a purificação da raça. A lógica de uma teoria não significa que ela seja real. Foi graças a esse estudo que arraigou-se ainda mais o preconceito na Europa contra judeus, os negros nas colônias e os ciganos. A doutrina de Gall foi estudada pelo Instituto Nacional de Artes e Ciências por uma comissão dominada por Georges Cuvier. A comissão aprovou um número de descobertas, mas também listou uma série de reivindicações que eles não apoiavam e um número que eles preferiam não discutir. Das descobertas aprovadas pela comissão de Cuvier, talvez a mais fundamental foi o reconhecimento de que a substância cinzenta do sistema nervoso é composta de células nervosas a partir da qual as fibras nervosas surgem. Já a doutrina de localização funcional do cérebro foi ignorada pela comissão e contestada pelos experimentos com animais realizados por Jean-Pierre Flourens. Por fim, a maior contribuição dos estudos frenológicos de Gall e Spurzheim foi justamente despertar a curiosidade, estimulando o estudo aprofundado do sistema nervoso. Nos dias atuais, a frenologia está totalmente desacreditada e classificada como perigosa e preconceituosa pseudociência, apesar de ainda encontrar ferrenhos defensores, principalmente na internet. Created using Powtoon.